quando for no Toca do Gato, não, como que chama? Taberna do Gato. Toca do Gato. Gato não tem toca. Batata, isso. Batata frita com queijo em cima. Uma coisa. Uma quarta eu podia fazer assim, batatazinha, mas assada, que faz vários recheios. A gente morou antes, numa chácara que tinha uma lareira na sala. A sala era bem grandona, tinha uma lareira. No inverno lá era frio. E a gente comprava umas batatonas assim, cortava, até jogou na roupa, cortava assim, e aí a gente cortava no meio, colocava tipo assim, requeijão, queijo ralado, né? Fazia. O pessoal ia pra lá, né? As turmas lá, aí a gente colocava de volta assim, deixava aquilo lá derretendo e tal, e aquilo lá era muito bom mesmo. Mas nós precisamos entender algumas coisas sobre batata. Não sei se vai pegar daqui. O que será? Que batata tem a ver com a história? O que você sabe sobre a batata? Que é uma raiz. Hã? É uma raiz. É uma raiz, batata? Não é exatamente uma raiz. Um tubérculo. É um tubérculo. Não tem nada a ver. Aliás, é daí que vem a palavra, a doença chamada tuberculose. Né? Porque são tubérculos, os tubérculos do pulmão que inflamam. Né? As batatas do pulmão que inflamam. Né? A batata é um tubérculo. Muito bem. Como ela pode ser preparada? Vocês já falaram. Assada, frita, cozida. Purê. Eu ia dizer, ninguém falou do purê. Você tinha falado do purê? Vocês falaram do purê. Ela pode ser preparada. Então muita gente sabe. Todo mundo sabe fazer batata aqui? Todo mundo sabe? Você sabe fritar? Eu sei cozinhar. Eu sei fazer. Né? Nem todo mundo sabe fazer de todos os jeitos. Tudo bem. Né? Quantos tipos de batata existem? Agora complicou. Muitos. Vocês querem saber? Batata inglesa, batata rosa, batata branca. Batata doce. Batata doce roxa. Batata doce roxa. Eu vi um documentário uma vez, o pessoal estava, acho que, se eu não me engano, no Peru. No Peru. E nas ruas do Peru, perto lá daquelas cidades onde o pessoal gosta principalmente tipo, pessoal meio hippie, não existe mais hippie, né? Mas o pessoal místico, né? Gosta de ir lá para Machu Picchu e tal, e tem aquele pessoal com aqueles gorrinhos assim e tal, e tem aquelas ruas antigas e vários sacos assim, ó. Vocês já chegaram a ver isso aí? Com vários tipos de batata? Diz que no Peru tem muita variedade de batata. Tipo, mais de 40 tipos de batata. Você vai assim e a pessoa escolhe. Tem batatas de todo quanto é tipo. Mas eu também não sei quantos tem. Tem muitos tipos. Como a batata é cultivada? Isso é fácil, né? Como que é? Pega uma batatinha frita, pega uma chips, planta ali, né? Raspa, já vem pro saquinho depois tudo direitinho, né? Não, pega uma batata e planta. Né? Coloca a batata inteira assim. Batata inteira. E ela brota. Já viu como a batata, se ela ficar um tempo assim, passando um pouco, começa a sair os brotinhos? Já viu? Sai os brotinhos. O primeiro lugar que a gente morou, lembra disso? O primeiro lugar, a gente era caipira de São Paulo, então a gente resolveu ir para o interior pela primeira vez. A gente queria ter uma vida, né, legal, assim,
na chácara e tal, mas não era em Atibaia, era perto lá. E tinha umas plantas que a gente não sabia o que era, né? Umas folhas secas. Umas folhas secas e tal. O que é isso? O que é isso? E aí foi meu cunhado, que era bem no interior mesmo, e a gente querendo jogar fora, aquele mato aqui, não sei o que. Ele falou, gente, isso aqui é batata, isso aqui deve estar cheio de batata aqui embaixo. E ele foi puxando e saiu as batatas, e foi comemos as batatas, inclusive, né? Foi legal aquilo lá. Então a batata é assim, você aprendeu agora como se cultiva batata. Qual é o valor nutricional que tem a batata? Alguém sabe? Nem eu, também não sei. Não sei qual é o valor. Eu sei que é boa, eu sei que ela alimenta bem. Os ingleses gostam muito de batata. É prato, parece o carro-chefe de todos os pratos deles. Qual é o maior produtor de batata do mundo? Agora também pegou todo mundo, né? Eu também não sei, eu nem me dei o trabalho de pesquisar. Poderia ter pesquisado, hoje em dia você vai lá, Em Minas tem muita plantação. tem muita, mas acho que Deve ser o Peru. Hã? Deve ser o Peru. Não sei se é o Peru, eu sei que tem muitas batatas, muitos tipos de batata lá. Quantas batatas estão sendo comidas neste momento? Nossa. Aqui ninguém. Na toca do gato. Como é que você poderia calcular isso? Né? Muito bem, isso é só uma brincadeira, gente. Isso é a caixa d'água, que deve ter faltado água, acho que está. E agora a água chega meio impetuosa assim. Isso é uma brincadeira que nos leva a pensar sobre algumas coisas. Agora eu queria, em cima da batata mesmo, você vai achar isso meio estranho, talvez. Mas em cima da batata mesmo, eu queria fazer uma pergunta muito simples de responder, muito fácil de responder. Deus saberia responder todas essas perguntas que nós fizemos aqui? Sim ou não? Ele tem perfeito conhecimento sobre a batata? Talvez, para responder todas aquelas perguntas com exatidão, a gente precisasse consultar um nutricionista, um engenheiro agrônomo, uma pessoa que conhece todas as culturas do mundo, que sabe, um culinarista, um chefe de cozinha muito, muito estudado, mas dificilmente, talvez exista alguém, um batatólogo, né? Talvez exista alguém que seja especialista em batata e sabe tudo sobre batata. Eu não sei se existe essa pessoa. Mas eu sei que pelo menos a última pergunta ele não ia conseguir responder. Quantas batatas estão sendo comidas neste exato momento? Aí deu para ele, acabou. Acabamos com ele, não tem como ele responder isso. Por mais que ele conhecesse. Deus pode responder a todas essas perguntas. Agora eu pergunto para vocês, Deus sabe mais a respeito da batata ou ele sabe mais a respeito do sol? Ele sabe igual. Ele sabe perfeitamente tudo sobre qualquer batata que já foi plantada em qualquer época do mundo. Como que as pessoas prepararam, como é que as pessoas iam aprender a cozinhar, a fazer as batatas. Deus sabe tudo isso. Ele sabe tudo sobre o sol. Quantas explosões está tendo o sol nesse exato momento? O sol, vocês sabem que ele explode o tempo inteiro, né? O sol é como se fosse várias bombas atômicas o tempo inteiro. E os raios vão chegando aqui. Graças a Deus está uma distância suficiente que a radiação chega ainda de forma que a gente não seja prejudicado, embora dizem que cada vez mais essa radiação está penetrando além da conta, né? O tal do efeito estufa, buraco na camada de ozônio e tal. Deus sabe tudo isso. Deus sabe tudo perfeitamente. Ele sabe tão perfeitamente sobre o sol quanto sobre uma simples batata. E tudo sobre a batata. Muito bem, vamos para a nossa folhinha aí. A gente tem elementos para o nosso atributo sobre Deus, o atributo de Deus de hoje.
adiante na leitura. Alguém assim já está ficando com a voz quase grossa. Vamos lá, Gabriel, lê para nós aí. Qual é a letra aí? Isso, a letra aí. Onisciência. Deus sabe todas as coisas de modo pleno, sem esforço algum. Espera um pouquinho aí, vamos por partes. Deus sabe todas as coisas de modo pleno. Ou seja, Ele sabe tudo sobre todas as coisas e sem esforço algum. Deus não precisa ficar pensando, tentando perceber alguma coisa mais do que outra. Não, isso aqui eu conheço, mas eu conheço mais ou... A gente é assim, né? Olha, isso aqui eu conheço mais ou menos. Não, isso aqui eu posso dizer, isso aqui eu entendo, isso aqui eu já sei como que é. Mas Deus não precisa, ele conhece tudo de modo pleno e Ele não precisa se esforçar. O conhecimento dele é um conhecimento que não requer nenhum tipo de esforço. O que mais, Gabriel? Deus não precisa ficar analisando as coisas. Essa palavra que eu estava querendo achar aqui. Deus não precisa analisar. Ele não precisa de comparações. O que mais, Gabriel? Não há coisas ou assuntos que Ele conheça melhor que outros. Isso. O que mais? Ele conhece tudo igualmente bem. Deus nunca tem dúvidas nem busca respostas, a não ser quando, de modo didático, inquire os homens para o próprio bem deles. Isso. Deus nunca tem dúvidas. Você acha que Deus, olhando assim para o que você já tem conhecimento da Bíblia, você já leu alguma passagem que dá a impressão que Deus tem dúvidas? Você já leu uma passagem assim? Não? Balançando a cabeça, é sim? Lembra? Alguma? Não? Agora sim deu um pânico. Se lembrar, você fala. Alguém lembra? Eu estava lendo a passagem de Jó, mas aquilo ali não é dúvida, né? Eu estava perguntando para Jó. Não, ele faz perguntas para Jó. Onde você estava? Tal, né? Saiba da sua cabeça também? Não? Não foi nada. Foi só o peso do... Acho que é o peso do boné. Ele estava ajeitando o boné. Alguma vez que Deus diz assim, onde você estava? Já viu Deus? Né? Para Adão, por exemplo. O que significa essa pergunta? Vocês sabem. Mas ele sabia onde era. Sabia mesmo? Por que ele está perguntando então? Para ver que ele ia responder. Hã? Para ver se Adão ia responder, de que forma ele ia responder. Para forçar Adão a dar uma resposta, né? Ele já sabia o que Adão ia responder, mas ele forçou Adão a dar uma resposta. Adão estava lá, ele pecou, ele percebeu que havia alguma coisa errada, o pecado mudou a sua maneira de ser, ele correu lá, já colocou a sua folhinha para esconder a sua nudez. Alguma coisa ele se tocou na hora. O pecado já mudou a sua pessoa, mudou o seu espírito. Mas ele foi lá para Deus e disse, Deus, aconteceu alguma coisa errada. Não fez isso. Foi necessário que Deus fosse. Onde você estava? Muita gente chega em textos como esse e pensa que Deus tem dúvidas. Deus não tem dúvidas. Deus não precisa que as pessoas o informem de alguma coisa. Em lugar nenhum da Escritura, Deus precisa que alguém o informe. Você não vai achar passagens que você lê com cuidado, você entendendo o texto, que vão te fazer chegar a essa conclusão. Lembrou de alguma? Ou era essa mesmo? Tá. Tem aqui no caso de Caim também, que uma das perguntas. Isso. E teu irmão? Né?
ele quer inquirir os homens. Inquirir é perguntar, tá? É perguntar, quando ele faz perguntas para os homens. Por acaso, né? Ele inclusive faz uma pergunta para Satanás, né? Por acaso você não tem visto meu servo Jó? Tem visto? Claro que ele sabia que Satanás já estava observando Jó. E no propósito de Deus, ele já tinha planejado, e ele sabia o que Satanás ia fazer, né? Só que no fim ele usa tudo que Satanás faz para o bem de Jó. Essa é a soberania de Deus. Algum problema até aqui? Alguma questão complicada? Não, né? Não. Vamos lá para... que mais que vem aí em seguida, Gabriel? As escrituras enaltecem o conhecimento ilimitado de Deus. Isso. A gente poderia ler vários versículos, mas vamos ler Salmo 139, 16. Salmo 139, 16. A questão de Adão ali não é de onde viria o Deus do mundo. Como que é? Como que é? Oi? A questão de Adão e o pecado. É, mais ou menos isso. 139, 7. Alguém lê? Os teus olhos viram... 16, desculpa. 16, né? É. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Isso. Este é um versículo muito importante, inclusive na questão do aborto. Aliás, todo o Salmo 139, né? O pessoal da retenção uma vez pediu para eu dar um estudo sobre o aborto lá na igreja. A gente estudou vários assuntos polêmicos e eu cuidei de alguns desses assuntos, e entre eles o aborto. No Salmo 139, se você prestar bem atenção, você vê que já no versículo 15, Davi começa a dizer: meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. O que é entretecido? O que é um tecido? É uma trama de vários fios que se entrelaçam, não é? E o que Davi está dizendo? Quando eu estava sendo formado, quando é que um ser humano é formado? Pensa um pouquinho. Só existe um momento quando o ser humano começa a ser formado. Nós sabemos, isso tem uma grande discussão, mas na verdade as pessoas elas se debatem em cima de uma questão que é muito, muito primária. A ciência já sabe disso há bastante tempo. A partir do momento em que o espermatozoide alcança e fecunda o óvulo, o que passa a acontecer ali? Passa a acontecer uma divisão celular. As células começam a se dividir. E uma coisa que mais recentemente os cientistas começaram a engatinhar, que é a questão do DNA, começa a aparecer já ali. O que é o DNA? O DNA nada mais é do que os cromossomos, os genes do homem e os genes da mulher se combinando de forma, como diz Davi, assombrosamente. O que ele diz aqui? De modo assombrosamente maravilhoso o Senhor me formou. Porque é fantástico, é inacreditável como aquilo se combina para formar um ser humano. E quando é o momento, como a gente diz hoje em dia, o start, né? Quando é o início disso. O início é quando o embrião começa a se formar. Muito bem, Deus está vendo aquilo ali. É claro que aqui a gente tem que entender que Deus não só está vendo, mas Ele está participando também dessa criação.
nova pessoa que está surgindo ali. Tá? É isso que muitas vezes as pessoas não entendem, ou melhor dizendo, elas não querem entender na questão do aborto. A Organização Mundial da Saúde há décadas vem discutindo com quantas semanas um feto pode ser considerado um ser humano. E eles cada hora falam uma coisa, e cada hora muda, e cada hora muda. Por quê? Ah, não, é quando começar a aparecer as mãozinhas. Não, é quando começar a aparecer, é quando começar a perceber o coração batendo. Não. Puxa, mas é tão simples. O ser humano começa, ele começa a ser um indivíduo a partir do momento em que todos aqueles cromossomos se juntam e começam a se combinar. A partir dali, a vida está começando ali. E essa vida, a partir desse momento, os meus ossos estavam sendo formados. O Senhor já me conhecia lá. Agora, a questão vai mais além disso. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto. Hoje em dia não é tão secreto assim a vida intrauterina, né? Por quê? Porque hoje tem a tecnologia, né? Daqui a pouco vai dar para passar e-mail para a criança dentro do ventre, porque tem toda uma comunicação, já dá para ver cada vez com maior perfeição e cada vez mais antecipadamente, mas neste tempo não tinha, era secreto mesmo, ninguém via, né? Estava lá escondido. De fato, se você não tiver a tecnologia, está lá. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Quando uma pessoa faz um aborto, não passa pela cabeça dela que ela está cortando a trajetória de uma vida. Está cortando a trajetória de uma vida. Deus, ele não, do ponto de vista dele, é claro que não é só no momento do embrião que ele conhece o que vão ser os nossos dias, ele conhece isso muito antes. Mas só como uma maneira de Davi mostrar que como ele louva esse Deus, como ele admira esse Deus, ele está dizendo, como o Senhor sabe das coisas. Eu era um embrião, eu sequer tinha todas as minhas formas definidas. É um embrião. O embrião ainda não tem todas as suas formas definidas. Você vai dizer, mas como um judeu daquela época poderia saber o que era um embrião? É porque havia abortos de diversos tipos naquela época. As pessoas sabiam como que era um embrião. Elas não tinham ultrassom para ver o embrião vivo lá dentro. Mas eles sabiam o que era um embrião. Sabiam que o embrião, dependendo do estágio em que ele estiver, não tem forma, não tem ali todos os seus membros formados. Mas Deus conhece, Deus sabe. E não só está vendo aquele embrião, mas quando ele está vendo aquele embrião, ele está vendo os seus dias lá na frente. Agora preste atenção, a onisciência de Deus, ela está vinculada à soberania de Deus. E não é a soberania de Deus que fica, alguns tentam subordinar, presta atenção, isso pode dar um nó às vezes na cabeça por causa dos termos que a gente usa. Alguns tentam subordinar a soberania de Deus, colocá-la debaixo da onisciência. O que isso quer dizer? Que Deus previu o que eu ia fazer. Exemplo, Deus previu que eu iria crer nele. Então ele providenciou a minha salvação. Mas é o contrário, soberania
está dizendo é que os dias, Deus não só viu os dias, mas Ele determinou os dias. Quantos dias? Deus determinou. Como seriam esses dias? Deus determinou. É demais isso para a gente. A gente tem dificuldade com isso, isso não é tão fácil. Mas esse é o Deus que está nas Escrituras. Eu estou só chamando a atenção disso para a gente não confundir a onisciência só com Deus é o vidente, que ele adivinha as coisas que vão acontecer. Não, a onisciência dele, ele é capaz de ver as coisas porque ele mesmo é o responsável pelas coisas que vão acontecer. Abre a tua Bíblia, lá em Isaías 41, 22. A repreensão que Deus está dando à nação de Israel. Isaías 41, 22. Nação de Israel contaminada com a idolatria. E vocês sabem que normalmente, junto com a idolatria, sempre vem quem? Os adivinhos. Aqueles que gostam de fazer prognósticos, jogar ali os seus búzios, né? As suas cartas, né? Não sei como é que na época não se fazia adivinhação por cartas, fazia-se adivinhação através das vísceras dos animais. Eles pegavam certos animais, abriam o fígado do animal, por exemplo, e os feiticeiros olhavam para aquele fígado e dependendo dos desenhinhos que eles encontrassem ali, eles diziam, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo e tal. Eu recebi até foi o Michel que me mandou um vídeo verdadeiro, com um bandista protestando, não sei se vocês viram isso ou ouviram falar, protestando contra os comentaristas esportivos. Porque eles alegam que eles estão usando a profissão deles de forma irregular, porque o papel de adivinhar é deles. E os comentaristas esportivos, eles ficam dando palpites. Olha, eu acho que para mim quem vai ganhar é o Palmeiras. Claro que isso é natural que aconteça, mas eles fazem esse prognóstico. E agora eu vi a figura eram, para variar, eles geralmente são efeminados, né? Então, isso, vai para a internet, não põe não, senão tá bom. Corta aí, depois você edita lá. Mas ele está ali falando, ele está falando bravo, e falando, não, assim não é possível, tal, porque, inclusive, um colega meu, ele perdeu as pessoas que iam lá consultar com ele, porque ele falou uma coisa, e ele errou, e o comentarista acertou. Por que acontece isso? Eles não são capazes de acertar. Eles não são donos do futuro. Aí o repórter encerra, né, dizendo assim, inclusive eles já estão, isso é sério, o repórter, eu não sei que emissora que é lá, agora vocês acessam lá, ele dizendo assim, inclusive eles já estão pensando em acionar também o pessoal da meteorologia, porque também seria um uso que eles consideram inadequado, não pode prever o tempo. Está errado, não pode prever o tempo. Quem tem que prever o que é isso? Eles querem ter as pessoas nas mãos deles, aquele pessoal bem, vamos dizer assim, ingênuo, né? Que vai ali e eu quero saber se esse aqui é o homem da minha vida, né? Aí não, então você tem que me trazer aí um pertence dele aí, né? Lá vai a pessoa, corta o cabelo, não é assim? Arranja um jeito de levar um cabelo, aí faz um trabalho, tem toda aquela trama, para quê? Para ter as pessoas na mão. Olha o
o que diz, o que Deus diz para Israel aqui, versos 41, 22. Tragam os seus ídolos para nos dizerem o que vai acontecer. Que eles nos contem como eram as coisas anteriores, para que as consideremos e saibamos o seu resultado final, ou que nos declarem as coisas vindouras. Tragam os seus ídolos, tragam aí as suas feitiçarias, Deus diz. Vocês estão confiando neles em vez de confiar em mim. Eu sei as coisas do passado, eu revelo as coisas do passado. Quando você olha para a Bíblia, você vai lá para Gênesis, e você vai ver como o mundo foi criado. As pessoas não creem nisso. Como o homem foi criado do pó da terra, e a mulher criada da costela do homem. Não, mas isso aí só idiota que acredita, né? Mas Deus está dizendo, é assim que eu fiz. Tragam os ídolos, então que eles expliquem. Que os ídolos expliquem como foram as coisas e como elas vão ser. Por que o ídolo, às vezes, ele pode até acertar? Porque acontece. Mas ele vai acertar sempre? O feiticeiro vai acertar? O adivinhador vai acertar sempre? Não, ele não vai acertar. Aliás, eles erram muito, né? Deus não. Deus, quando ele fala uma coisa, a coisa acontece. Por quê? Por que a coisa acontece? Ele determinou e ele vai providenciar para que aquilo realmente aconteça. Ele tem poder para isso. Não é verdade? Ok. Último parágrafo aí, Gabriel. O fato de sabermos sobre a onisciência de Deus deve nos trazer segurança, conforto e sobriedade. Hebreus 4:13. E alguém lendo? Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Ok. Muito bem, a primeira parte nós já entendemos. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Quando fala em toda a criação, lembre-se, isso abrange tudo que existe hoje, tudo que existiu no passado, tudo que vai existir. Nada escapa ao conhecimento de Deus. Até nós já entendemos. Mas a segunda parte. Aliás, o finalzinho, né? Diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. É por isso que foi colocado aqui que o fato de nós sabermos sobre a onisciência de Deus nos leva a quê? Segurança. Ele sabe das coisas. Ele é um juiz. Ele é um juiz que ninguém vai enganar. Ninguém vai poder distorcer os fatos diante de um juiz assim. Ele não precisa de provas para nada. Ele é um juiz que tem todo o conhecimento de tudo que se passa. Isso nos traz conforto. Agora, isso deve nos levar também a ter, qual é a última palavrinha aí que eu concordo? Sobriedade. Porque eu haverei de prestar contas a esse Deus. Aí você vai dizer assim, não, mas eu estou salvo. E uma vez salvo, sempre salvo. É verdade, estou salvo. Mas isso não quer dizer que eu não vá prestar contas. Isso não significa que eu posso levar a vida aqui do jeito que eu quiser, apesar de estar salvo, né? E que vai chegar lá e Deus vai me dar parabéns pelas coisas erradas que eu fizer aqui. Deus não vai me dar os parabéns pelas coisas erradas que eu fizer. Muito pelo contrário. Eu vou prestar contas a Ele. E Ele não se baseia em aparências.
Ele não se deixa enganar por qualquer atitude religiosa, ele não se deixa enganar pelo meu jeito, que eu posso ser uma pessoa política, uma pessoa simpática. Deus não se impressiona com nada disso. Está tudo descoberto. Por isso é que no versículo anterior, o versículo 12 diz: a palavra de Deus, esse versículo bem conhecido, é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é a lâmina que separa a verdade da mentira. É a lâmina que separa o que é sincero do que é fingido. É a lâmina que separa o que é amor daquilo que não é. Você pode ficar tranquilo, porque existe um padrão perfeito. E é por isso que a gente tem que se basear, tem que basear a nossa vida na palavra de Deus. E quando nós pensamos sobre Deus, temos que pensar no Deus que está na Bíblia. Nunca um Deus imaginário. Nunca um Deus que a gente acha que ele deveria ser assim ou assado. Para encerrar, vamos para Isaías 55. Um texto bem conhecido. Deus que conhece tudo sobre batatas, sobre as galáxias, sobre nós, sobre cada fio de cabelo que está na nossa cabeça. Eu penso que quando nós olhamos para Ele, nós temos que pensar mais ou menos de acordo com o que temos nesses versículos. Isaías 55, versículos 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos que são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Se a gente tiver isso em mente, sempre pensando, puxa, existe um Deus cujos pensamentos eles estão muito acima dos meus. Primeira coisa que nos leva é a gente a ser bastante humilde em relação àquilo que a gente é. Se eu sei alguma coisa, se eu posso saber alguma coisa, eu preciso depender de alguém que sabe realmente das coisas, de alguém que pode realmente me instruir a respeito das coisas, porque ele não vê como a gente vê, ele não sabe como a gente sabe, ele não anda como a gente anda. O resultado disso, olha os versículos seguintes. Versículo 10. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente e para o semeador, e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Nós precisamos crer nisso. O Deus que sabe todas as coisas, o Deus que tem pensamentos muitíssimo acima, incomparavelmente, não só incomparavelmente em relação aos nossos, mas de maneira incompreensível até para nós, imensurável. Nós não podemos medir, nós não podemos calcular o conhecimento de Deus. Esse Deus que conhece todas as coisas, Ele diz: a minha palavra é como a chuva e como a neve. Elas têm o seu propósito. Elas chegam à terra e fazem as plantas brotarem. Assim é a minha palavra. Eu dei a minha palavra para que ela atinja propósitos. E não pense você que os propósitos da palavra de Deus são só salvíficos. A palavra de Deus
ela salva, mas ao mesmo tempo ela condena. A palavra de Deus é uma espada. Quando as pessoas creem na palavra de Deus, elas são salvas. E sendo salvas, elas baseiam a sua vida na palavra de Deus, que é a palavra daquele que conhece todas as coisas, elas caminham bem. Mas quando as pessoas rejeitam a palavra de Deus, a palavra de Deus vai cumprir o seu propósito. Ela não vai voltar para Deus. Deus vai pensar assim, puxa, que pena, que decepção, as pessoas não creram na minha palavra. Olha, eu caprichei tanto, eu fiz eu pensei em cada palavra bonitinha para as pessoas crerem em mim. Não, a palavra de Deus, ela vai prosperar mesmo quando a pessoa a rejeita. Você deve crer nisso. Que a onisciência de Deus, o fato de Ele saber todas as coisas de modo pleno, de modo perfeito sobre tudo e sobre todos, nos leve a uma vida de sobriedade, mas também uma vida de confiança nele. E um pouquinho de desconfiança de nós mesmos. A gente sabe pouco, né? E a gente deve confiar nele, que sabe tudo. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por podermos olhar para ti e contemplar mais um atributo teu. Na verdade, já temos comentado sobre esse atributo aqui, e ele está inserido juntamente com outras qualidades tuas, mas hoje especialmente pudemos falar um pouco da grandeza do teu conhecimento. Nós te louvamos por isso, Pai. Nós nos rendemos a isso, porque o conhecimento do Senhor, como todos os homens honestos da Bíblia puderam concluir, é maravilhoso demais, é insondável. Ele nos constrange, mas mesmo assim, Ele nos ensina. Obrigado, Pai, por podermos contemplar assim o teu conhecimento. Obrigado também porque o teu conhecimento, o Senhor não o usa para nos oprimir. O Senhor não usa a nossa insignificância para nos esmagar, mas, apesar de nos sentirmos esmagados pelo peso do teu conhecimento, o Senhor nos revela aquilo que precisamos saber para ter uma vida correta, para ter uma vida junto ao Senhor. E nós te agradecemos por isso. Te agradecemos pela tua palavra, que nos mostra o que precisamos entender do teu conhecimento, que nos dá a ferramenta que precisamos para nós mesmos crescermos e para ministrarmos neste mundo, tanto em relação uns aos outros, como em relação aos incrédulos. A tua palavra que sonda todas as coisas e que jamais volta vazia, porque é o poder do Senhor. Nos ajuda, Pai, a termos essa compreensão, a vivermos confiantes e sóbrios, contemplando o teu conhecimento. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. O pessoal não quer levantar para não aparecer na filmagem. Se eu fosse, você dava uma panorâmica.